Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube. Hoje nós gostaríamos de falar justamente sobre o sentido daquilo que estamos procurando. Então, procurando o sentido. Antes de mais nada, quando a gente pensa o que significa a palavra procurar, lógico, poderíamos pensar alguns sinônimos: examinar, questionar, ir atrás, enfim, vários sinônimos a gente pode pensar, mas eu que gostaria de dizer assim para vocês: olha, o sentido da existência tem um embasamento muito grande em Viktor Frankl, por exemplo. Viktor Frankl foi alguém que viveu confinado em 4 campos de concentração e ele perdeu não somente a esposa, mas também os pais e também um irmão. Só sobreviveu uma irmã que ele vai ter um encontro com ela em 1945, no final da guerra. Bem, mas eu não quero falar, lógico, somente em Viktor Frankl, mas a partir dele gostaria de pensar com vocês o seguinte: que sentido tem o nosso existir? E para o Viktor Frankl, ele diz assim, olha, reside em encontrar um propósito, em assumir uma responsabilidade para conosco e para com o próprio ser humano. Então, se você tem um propósito na vida, se você sabe aquilo que você quer, se você busca incansavelmente esse propósito, então nada vai te perturbar. Aí que é interessante. O que acontecia com Viktor Frankl. Tanto que ele cria a logoterapia em busca de sentido. Foi aquilo que ele viveu nos campos de concentração. E ele dava sentido ao seu pensar, ao seu existir. E era um existir demais de confinado, sem expressão vital nenhuma, mas a mente dele era criativa. Então eu começo a desafiar você a você ter uma mente criativa, procurar dentro de si mesmo uma mente criativa que faça você desenvolver a sua capacidade de pensar, de refletir, de agir e de vencer aqueles obstáculos que você mesmo vai colocando no seu dia a dia. Isso é muito triste quando uma pessoa levanta já um tanto vencida por uma situação que ele nem sabe se vai enfrentar. É aquilo que nós chamamos a lei de Murphy. A lei de Murphy é quando você começa a já criar tantas situações que quando você enfrenta a realidade, você não permite que a realidade se exponha da maneira muito simples e eficaz que ela possa ser. Então você começa a complicar e acaba acontecendo situações que você gostaria que não acontecessem a você. Normalmente tem pessoas que às vezes me perguntam: mas por que tem certas coisas que eu não quero e acaba acontecendo? Acaba acontecendo porque justamente a gente vivencia internamente certas situações que vocês acabam atraindo, então que você acaba atraindo para si mesmo. Então ter um propósito é fundamental e assumir essa responsabilidade com a vida. A vida vai nos fazer responsáveis pelas atitudes que assumimos. Eu me deparo muitas vezes com pessoas, até eu posso dizer que às vezes eu assumo certas situações que eu não quero responsabilidade sobre elas, mas como que vai ser? Se eu enfrento alguma situação e depois eu não quero que essa situação tenha consequências, seria triste demais, tanto para mim quanto para qualquer situação que eu vá vivenciar. Em que sentido eu estou falando isso? Porque quando eu não tenho um propósito existencial, eu acabo complicando não só a minha maneira de agir, mas a maneira de agir dos outros também. E aqueles que se achegarem a mim sentirão o quanto eu estou vivendo uma vida um tanto insignificante, uma vida um tanto efêmera. Isso eu acredito que faça um mal não só para mim, mas para aqueles que convivem, aqueles que procuram uma proximidade talvez para ganhar alguma coisa com o nosso convívio, com o nosso relacionamento. Então isso é muito perigoso. Bem, é interessante a gente pensar como que a psicologia vê a vida, por exemplo. Eu gosto de ver aquilo que pensa justamente a psicologia, porque ela vai dizer assim, olha, a vida é viver o momento e fazer dele o melhor possível, sem saber o que vai acontecer depois. Interessante essa postura da psicologia, porque justamente é esse momento que eu tenho que viver,
Agora, o que vai acontecer depois? Eu não sei. Mas se eu viver bem esse momento de hoje, com certeza eu viverei as consequências da minha opção, porque eu fiz uma opção clara. Foi aquilo que eu falava justamente no pensamento do Viktor Frankl. Quer dizer, que você tenha um propósito e a responsabilidade perante aquilo que você vai viver. Então a sua vida começa a ser mais expressiva, ela começa a ser mais significativa. Então pense bem comigo, nós estamos procurando sentido. O sentido, o senso, o que eu quero, o que eu estou esperando, o que eu estou procurando. Mas se realmente isso foge do meu pensar, do meu refletir, de uma maneira muito clara, onde existe propósito e responsabilidade, eu vou me deparar com situações vulneráveis e vou viver uma vida um tanto efêmera, uma vida insignificante, uma vida onde eu não vou saber aquilo que eu quero e como vou responder aos apelos que a vida está exigindo de mim. Então, procurando sentido, quero examinar, refletir, questionar e dar sentido ao meu existir. O Kant, que é um grande filósofo, ele tem uma frase que eu gosto demais. E eu sempre estou parafraseando essa frase. É mais ou menos isso daqui, olha. Quem sabe o que procura, consegue encontrar aquilo que está procurando. Quer dizer, se você sabe o que você quer, quando você encontra algumas coisas, você sabe, é isso ou não é isso? E se não é, por que você vai insistir em viver uma vida que não é isso que você está procurando? Então, quem sabe o que procura, consegue identificar o que acha. Agora, se você não sabe o que está procurando, você não consegue identificar. De repente vem algumas situações, mas não era isso que eu estava querendo. Então, mas se não é isso, por que vai se perder com certas situações que vão aborrecer e vão te fazer um tanto depressivo, angustiado? Tem pessoas que vivem situações depressivas porque vivem muito do passado, talvez, não sei. Lógico que tem vários tipos de pensar a depressão. A gente vai pensar isso mais para frente. Mas tem muita gente, por exemplo, que tem depressão diante de certas situações porque não consegue elaborar a realidade da existência do dia a dia. Não consegue colocar justamente um propósito naquilo que está vivenciando. E de repente vivenciou uma situação existencial lá no passado e que vem isso para o presente. Isso perturba demais, aí a pessoa acaba ficando comprometida com o passado, que já não existe mais, e lógico, o presente vai ficar comprometido. Por quê? Porque você não vai conseguir viver o presente porque você está com o pé lá no passado. Isso é uma coisa horrível, isso faz um mal terrível para você. Existem as depressões endógenas e as exógenas. Palavra um tanto difícil, mas o que significa uma depressão endógena? É aquela que faz parte da constituição psíquica do sujeito. Tem muita gente que nasce assim. Agora, existem as depressões exógenas, elas estão fora do aparelho psíquico. Bem, eu não quero complicar isso, nós vamos pensar depois isso com mais tempo, com mais esmero sobre esse assunto. Mas o que eu queria falar com vocês e aquilo que nós estamos falando é o que nós estamos procurando. Procurando sentido ao nosso pensar, ao nosso existir. E é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas que vale a pena, porque entra no processo do autoconhecimento, quem eu sou, o que eu quero, o que eu imagino, porque eu não sou apenas o meu nome, eu não sou aquele que tem um pai, uma mãe, cujo nome a gente conhece, que tem irmãos que moram em determinado local, numa determinada cidade. Não é isso que a gente está procurando. Quem é você? Então, procurar esse sentido que você dá ao seu existir, ao seu pensar. E uma das coisas que a gente pode contribuir é você valorizar a sua individualidade. Lógico, nós precisamos formar uma vida de comunidade, mas para que eu possa formar uma comunidade, eu preciso ter a minha individualidade. O meu indivíduo tem um valor incomensurável e eu preciso me unir aos demais indivíduos que se amam em busca desse sentido existencial.
senão nós vamos ficar patinando e vamos ficar nos perdendo. Então, entender que você é o único e o primeiro passo que você tem que dar para encontrar sentido para a vida é fazer com que você viva os seus momentos intensamente, que você tenha as suas opiniões, que você tenha os seus desejos, que você não fuja da expectativa da sua realidade. Tem muita gente que não consegue ser ele mesmo, vive talvez se projetando numa outra pessoa ou se identificando com aquela outra. Eu diria, é um pouco empobrecedor isso para a nossa realidade. Primeiramente, eu preciso descobrir quem eu sou, quais são os meus gostos, aquilo que eu estou procurando e assim por diante. Aquilo que eu falava do Kant. Quando a gente sabe o que quer, a gente consegue identificar aquilo que a gente quer. Agora, quando você não sabe o que você quer, você não identifica o que você acha. É triste demais isso, né? De repente você está pelo caminho, porque o sentido é esse, né? Eu me coloco no caminho, esse caminho me propõe vários desafios, e esses desafios vão ser vencidos porque eu tenho um propósito, porque eu vou me responsabilizar diante desse propósito, eu vou me responsabilizar diante das situações pelas quais a vida vai me colocando, e aí eu vou caminhando de maneira segura, tranquilo, caindo, levantando, não me importa. O importante é que nós acreditemos na possibilidade de superação. A superação, ela é dada por aqueles que conseguem sublimar. Uma pessoa que consegue a sublimação, ela busca aquilo que é sublime na existência. Então ela não vai ficar, lógico, se de repente ela cair, ela não vai ficar lá no chão, lamuriando, discutindo consigo mesmo e ficar dizendo, mas por que fiz isso? Ou ficar se justificando. Responsabilizar-se pela sua vida, eu acredito que é fundamental, porque a sua vida, ela é sua, foi dada para você. Como eu estava dizendo, você é um indivíduo. Filosoficamente falando, há uma individuação, um indivíduo que vai ter uma ação, para que depois você possa viver com as demais pessoas. Que bom você poder interagir. Mas você só vai conseguir interagir se você for uma pessoa íntegra. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que não está dividida. É uma pessoa que tem a sua totalidade, ela se aceita do jeito que ela é totalmente. Não é algo muito fácil não, mas eu acredito que vale a pena a gente fazer isso. Por quê? Porque você só vai conseguir interagir na sua integridade, porque se você estiver desfacelado, você vai criticar as pessoas. Aí você critica o seu colega, você pode criticar sua esposa, criticar seu esposo, criticar os filhos, porque você não está sendo íntegro. Aí você acaba projetando, você acaba fazendo identificações projetivas nas pessoas. Isso é um empobrecimento de uma certa forma, né? Lógico, a gente sempre projeta e a gente se identifica o tempo todo, mas para que a gente possa interagir verdadeiramente num relacionamento perfeito, onde haja respeito, carinho, comunhão, você tem que estar íntegro, né? Você tem que estar não dividido, porque a pessoa dividida, ela está desfacelada, e a pessoa desfacelada, ela fica procurando os seus pedaços em outras pessoas. É triste isso, né? Já pensou você ficar procurando com aquele que, aquele lá eu me identifico, então aquela pessoa é simpática, gosto dela porque ela tem tudo a ver com você. Aquela outra já não gosto muito porque ela talvez mostre também os seus defeitos. Aí a coisa fica complicada. E quando você não aceita o seu defeito, você projeta no outro. Aí você vai, lógico, naquele dizer um tanto chula, eu não gosto da minha imagem, então as pessoas elas se tornam um espelho, eu acabo quebrando os espelhos que estão por aí. Quer dizer, eu acabo destruindo aquela pessoa que mostra a minha imagem. Então, procurando sentido, que é o nosso propósito. Eu quero pensar com vocês isso. O que é a vida? Como que eu posso melhorar a minha vida? Como que eu posso fazer com que a minha vida seja vivida intensamente? Eu tenho a vontade de viver. A vontade de viver é fundamental na nossa existência. E o que é importante, então? Vamos colocar alguns pontos. Olha, faça algo que te faz sentir bem. Não faça
aquilo que você não consegue depois dar conta. Tá certo que você tem um aparelho psíquico, você tem um inconsciente e que muitas vezes a compulsão, a repetição de certas situações desagradáveis, ela está justamente na resistência do seu inconsciente. Por isso que procurando sentido faz com que a gente vasculhe o nosso modo de ser. Por que eu estou repetindo algo que eu não quero repetir? Veja que coisa desagradável. De repente eu não quero mais repetir atos para com a minha própria pessoa e atos com as pessoas que também eu convivo. Aí de repente eu acabo não me sentindo bem. Então procure fazer coisas que ajudam você a se sentir bem. Faça algo que você gosta. Um outro ponto, planifique atividades. Relacione-se. Quer dizer, aquilo que eu estava falando agora há pouco. Só uma pessoa íntegra ela consegue se relacionar. Se você não se aceita, você não vai aceitar o outro também. Então, para você se relacionar bem, para você interagir bem, você tem que se aceitar. Isso é um processo e vale a pena. Um outro ponto, se enfoque no aqui e no agora. O passado já não tem mais poder sobre você, ao menos que você permita. E o futuro não sabemos se teremos. Mas o presente é esse momento que você está vivendo agora, nesse momento. E quando você fala assim, a partir desse momento eu vou decidir viver. Por isso que eu estava falando, procure se planificar, quer dizer, procure fazer planejamentos, mas algo que não sejam devaneios, né? Que não levem você a viver fora da realidade, seria isso muito triste. Não, mas coloque coisas assim muito simples, olha, hoje eu vou ter um propósito, eu não vou falar mal daquela pessoa que eu costumo falar. Trabalhe isso de maneira muito serena e tranquila, mas se as quedas acontecerem, se as quedas surgirem, que isso não seja motivo para desânimo. Vamos para frente. Questione as suas crenças. O que você acredita? Eu vejo que tem pessoas que acreditam em certas coisas. Por exemplo, eu coloco um terço de pendurado no carro e eu vou acreditar que não vai acontecer nada comigo. Não, mas não é esse o propósito do terço. Totalmente deturpada a maneira de se olhar para essa religiosidade popular. A recitação do terço é uma coisa boa, que não vamos entrar no mérito da questão agora, mas colocar o terço ou colocar no pulso, achando que isso vai melhorar a sua vida, ou então eu vou levantar sempre com o pé direito. Não, levanta com o pé esquerdo, quebre paradigmas, quebre algumas situações que estão dentro de você, que você assimilou que aquilo era importante para você. Não é isso importante, mostra que não é importante mais, que o importante é você procurar sentido e dar sentido ao seu existir verdadeiramente. Encontre então, portanto, um sentido para a sua vida. Qual é o caminho que você quer? O que você está trilhando? Torna a dizer, por favor, não entre em devaneios, porque devaneio ele é totalmente diferente do sonho. Nunca vamos deixar de sonhar, o sonho é uma coisa boa. Agora, devaneios não, você acaba entrando numa patologia muito grande, você acaba tendo pesadelos até. Fora da realidade, isso não ajuda a crescer e nem a amadurecer. E também uma coisa importante é estabelecer metas. Se você não estabelecer metas, o seu dia será sempre uma busca de repetição de fatos e de acontecimentos. Isso empobrece a gente. Então, meus caros amigos e amigas, que bom a gente poder estar juntos. Eu acredito que esse canal vai estar a serviço da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de refletir, da nossa maneira de abraçar mais o caminho pela qual você quer seguir. Então, procurando sentido é o nosso propósito e com essa introdução eu quero pensar depois outros assuntos que nós vamos abordar. Então, mais uma vez eu digo para você, procure se inscrever nesse canal para que a gente possa depois enviar os vídeos que vamos gravar posteriormente. Sempre dentro desta linha, nós estamos procurando sentido para a neurose, estamos procurando sentido para a depressão, estamos procurando sentido para o transtorno obsessivo compulsivo e assim por diante, para esses transtornos que estão perturbando
a vida das pessoas e elas acabam perdendo o sentido de existir. Quando que o sentido é muito mais profundo e muito mais expressivo. Que nós possamos sempre estarmos juntos para que, construindo essa maneira de pensar, construir o novo, nós possamos, aos poucos, de maneira bastante dinâmica, hein? Não é algo estático, não, que você chega, encontra e resolveu. Não, é dinâmico. Nós vamos encontrando todos os dias essa maneira tão plausível de viver. Até mais, até um próximo encontro.